Que isso também, pra mim, é um negócio muito... Vou jogar a minha pergunta pro oráculo, gente, esse negócio aí, tá? Porque, como é que funciona a logística disso? O Shaka foi explodido pela exclamação de Atena. A Saori, o Saga esfaqueou o pescoço dela. Não foi o Saga. Foi ela que pegou e da mão Foi dele, ela né? mesmo. Tá bom, mas assim, entendeu? Tipo Faca assim, no Mas é- pescoço. Entendeu? olha que cruel a Saori é, mano. Não contente em tentar obrigar o Saga a matar ela, vendo que ela não conseguiu, ela se suicida na frente dele. Com a faca no Eu pescoço, tô- um negócio inacreditável. eu tô tendo um déjà vu. Acho que a gente já teve essa discussão em algum momento. Com Acho que a gente já certeza. conversou sobre isso. Não, mas eu acho que É, não. Essa pergunta que eu vou te fazer, não. Eu Então, acho que a como gente já o corpo... teve uma discussão sobre essa questão do Não. oitavo sentido. Eu lembro claramente Não, que a gente já teve essa discussão. Eu acho que a gente já Não. teve a conversa sobre isso. Foi em outra dimensão, Alan. Não, foi não, tenho certeza, porque eu até lembro, eu tô até pensando que eu ia falar e eu tô com aquela sensação de que eu já tô me repetindo. Que acontece muito. Casimiro. Não, assim, a pergunta é: qual é esse corpo, então, que aparece no inferno? É o corpo deles, de verdade. Como Tudo que de a gente verdade, vê ali, tudo que a Shaka gente foi vê ali, obliterado? tudo que a gente vê ali é ilusão, não é? O Obelisco não foi, o Shaka não foi obliterado. Não foi obliterado. Ele morreu como, Não. então? Ele levou um golpe da exclamação de Atena, mas ele não morreu. Ele se aproveitou daquele momento, fazer uma encenação e foi pro mundo das trevas. Foi como? Ah, Se teleportou? Foi, não, o fato de ele ter se exposto à morte, né? Aquilo ali abriu um espaço para ele ir até o mundo das trevas, até o mundo de Hades. Foi assim que ele foi. O corpo dele, antes dele ser obliterado. Foi, o que ele deixou ali, aquela coisa toda, era só um teatro, não era ele de verdade. Isso Porque se sabia, fosse o que assim, sobra ali é um porque se chatinho. fosse assim, a armadura de ouro também não estaria ali. A armadura de ouro não estaria aparecendo depois do mundo das lamentações também. Exato. É uma Ela grande não teria como ser usado. Não teria como ser usado. O Então, resto assim, tudo ali. tá Quando tudo a Atena também enfiar a adaga lá na garganta dela, né? E- Depois, ela não morre de verdade. Ela chega lá perto de morrer definitivamente, mas não morre. Tanto é que depois ela abre, mesmo o espaço que o Shaka usou da morte para ir até o mundo das trevas, ela também abriu quando deu a espada na garganta dela, né? E ela desaparece, ela vai pra lá. E aí o corpo dela não tá lá. Tanto é que quando o Saga leva o corpo dela lá pra não tem Pandora corpo, ver, verdade. tá só um pano com sangue. O corpo dela não tá mais lá também, não. Ela já Só foi. tem sangue mesmo. Ela já Sim. foi. Então, assim, quando você. O que não fica bem explicado, mas o que eu sempre entendi foi o seguinte: quando você morre, quando você se mata ali naquele jeito, se você se aproximar perto da morte, você pode até entrar como se fosse assim, num coma aparente. Certo. Nem que fosse por alguns, nem que fosse por alguns segundos. Se você se expõe à morte, né? E aí você abre aquele espaço dimensional, por assim dizer, né? Para a morte, para o mundo dos mortos, né? Porque toda alma vai para lá. Assim que a gente morre, a nossa alma vai, né? Então, assim, em algum momento, um espaço dimensional se abre e a alma vai, né? Passando pelo Yomotsu, enfim, tem todo um caminho aí, um trajeto. Mas, enfim, o importante é isso. A exclamação de Atena, o Shaka tomou ela, levou um dano tremendo, mas não chegou a morrer de verdade. Ele chegou perto de morrer. Mas aí quando ele chegou lá, ele superou a morte, usou o oitavo sentido. O Arayashi meio que paralisa tudo e ele atravessou, ainda vive. E aí, quando ele cruzou, voltou. Com o seu corpo mesmo. Continuou vivo. Com o seu corpo. Olha, corpo. O povo te acusa injustamente de ser um hater do Kurumada, mas olha, tu salvou o Kurumada. Mas quem te precisava de uma explicação melhor disso, eu sinto que eu preciso até hoje. Isso não vai vir. Isso a gente entende. Porque é muito absurdo. Porque se a gente considerar que Atena realmente morreu e ela fez tudo aquilo ali e continua viva depois, então pra que sentido? Que sentido tem que ficar lutando pra salvar a Atena? Deixa ela se sacrificar e morrer, ela vai voltar mesmo. Ela vai estar lá viva depois com o oitavo sentido mesmo. Mas aí entendeu? eu ia não tem achar lógica. legal. Eu ia achar legal lógica. ela aparecer no inferno com uma cicatriz no pescoço. Aí ia ser foda. Que seja. Né? Pode até ser. Aí dá pelo menos uma, entendeu? Porque isso me deixa muito maluco. Ela esfaqueou o próprio, entendeu? Enfim. Mas enfim, tangenciei. Tipo, uma vez eu lembro de uma série. Eu não lembro agora qual a série era, mas eu lembro há muitos anos atrás. Eu lembro de uma história que eu ouvi que quando você aplica anestesia em alguém, você tá brincando com a morte também. Quando você coloca alguém em anestesia, você
tem que controlar bem, o profissional da anestesia tem que saber bem o que tá fazendo, porque a pessoa pode morrer só pela anestesia. Então, assim, a anestesia funciona como o que eu entendo da exclamação de Atena, ou com dessa morte aparente que eles têm do Araya-Shiki. Você se expõe à morte até certo ponto de você pode até perder todos os seus sentidos e estar virtualmente morto. Mas se você não voltar no tempo certo, ou com os meios certos, já era. Isso foi meio que aconteceu também no filme do Abel. Quando o Abel acha que matou a Saori, ela tava meio em coma ali também. Ela tava bem virtualmente morta. E ela quase teria morrido de vez pra sempre se os cavaleiros não tivessem usado o cosmo deles pra despertar ela. Entendeu? O meu problema de visualização é o desaparecimento do corpo físico. Porque a gente já viu. Mas fica à beira da morte, o corpo fica e a alma fica vagando lá, né? Agora, nesse caso, assim como a alma sai do corpo, magicamente a gente não enxerga a alma do corpo saindo e indo pro... Na hora que vai, o corpo foi também. O corpo desaparece, foi. É que é algo etéreo, né, a alma. Agora, o corpo ir é um negócio que não explica muito bem, né? Como é que vai. Se você vê até durante a saga de Hades mesmo, na Gildeca, quando a Saori aparece, ela se teletransporta, ela aparece do nada ali. Então, assim, o corpo pra ela... que ajuda. Só para provocar você um pouco, Xará, nessa linha que o Alan tá falando mesmo, a ideia de corpo físico é uma ideia extremamente problemática na filosofia. E tem trocentos experimentos por aí que mostram que o corpo, propriamente dito, não é uma coisa física. A própria experiência, por exemplo, dor fantasma. Você perdeu um braço, o braço não tá ali, mas você sente que o braço tá ali e ele dói. Então, assim, muitos filósofos, hoje mesmo, na atualidade, investigam na psicologia e em outros ramos da ciência, investigam essa ideia de que o corpo não é físico como a gente acha que ele é, assim. Eles tentam ir para além dessa dicotomia de corpo e mente, ou, se a gente for pensar de maneira clássica, de corpo e alma. Então, assim, ainda mais se tratando de Sensei, a gente está mexendo com fantasia, mexendo com ficção. Por que é que a gente tem que ser tão fiel à ideia de corpo físico? Não, e não é só isso, acho que Sensei até uma brecha muito boa, que é a questão do cosmo, essa coisa que a gente átomos, efeito de estrela, etc. De repente o Araya-Shiki seja esse momento em que o corpo sublima tanto quanto a alma e se transporta mesmo para as bocas do inferno e você segue vivo. E eu gosto muito do Araya-Shiki, que ele é específico da morte, é específico disso. Eu não consigo ver, por exemplo, ele ser útil a pessoa viva, por exemplo. Esse que é o meu ponto do que eu tava falando do Araya-Shiki ser um poder ou não. Aí é que tá. Se você só consegue alcançar o Araya-Shiki se você tiver um certo nível de poder. Se você for um deus, como a Saori ele também. É um recurso que você acessa, mas você tem. Tanto é que ele é tão assim que ele pode ser automático. Tanto é que os Cavaleiros de Bronze, o Seiya especificamente, quando você pula no buraco, ele nem sabia do conceito. E ele foi mesmo assim e conseguiu alcançar. Porque o nível dele já estava alto. Eu gosto muito disso. Então, assim, isso é lógico. Pra mim tem uma lógica nisso aí. Também acho. Isso eu acho legal. Isso eu acho bacana. Tipo, ele já tinha o poder, mas se ele não soubesse de que era possível, talvez ele nem conseguisse. Mas só de ele saber, já, entendeu? Já desbloqueou um negócio. Porque o nível dele. Porque o nível, como o nível dele já estava tão forte, o Araya-Shiki também se traduz em poder. Se o poder do Seiya estava muito elevado, aí ele atravessou. Tanto é que faz mais sentido isso no anime do que no mangá, porque no mangá ele simplesmente se agarra no Valentine e vai. E cai lá dentro. No buraco. Já no anime, ele tem toda uma grande luta com o Radamantes que força ele a superar o limite dele. Tanto que a armadura ele fica até dourado de novo. Verdade, mano. Essa, quando a gente chegar na saga de Hades, vai ser um trelelebro, não?